Evangelho. O Gaia. ये अभी गया जा रहा था होंगे ओके बड़ी कथा सुनो how long 5 o'clock here okay you can use multiple ways. You can hold like this, or you can hold like this. okay वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सच्चिदानंद गौर हरि ओके बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राम अरे बाथरूम की फला Quer um, Jack? Desenho? não você bastante vai falar Ah, tá. Quer falar com isso aqui, mas... Contigo mesmo, bastante. Bastante. Pegar o microfone para ter microfone. Tanto faz. Acho que a sua voz é bonita. Obrigada. Então vou cantar uma música também. Vou ter que ir pra você. Não, ela não forçar a voz, então vai, da pessoa. Tem que se botar no mesmo nível e fazer aquele barulho. Eu tô atrás do Frade. Eu tô atrás de você. Ridanjanam Bhakta Shromanim Shri Krishna Padavradidai Karivi Chaitanya Nilamita Sarasaram Narayanam Prasadatam Prabhati Vanchakala Patarivesham Sripasti Vijay Vajam Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então nós estamos aqui mais uma vez no espaço na Academia de Yoga na Glória, a convite do nosso amigo Pedro. E tivemos ontem, até comentei com o Maharaj, ele lembrou também a celebração do Dia do Yoga, que é uma data internacional, né? Todo o mundo é celebrado essa data ontem. E nós estamos aqui praticando Bhakti Yoga, né? Em especial, foi muito inspirador a gente ver, né, como Pujapad Vani Maharaj e Shriman Mahaprabhu estiveram agora andando por todas ali, né, ali na praça e nas ruas e distribuindo o cantar dos santos nomes, que é justamente essa prática de Bhakti Yoga recomendada, né? Harinama Sankirtana, o cantar dos santos nomes, que é um santo nome, o nome de Deus, o nome de Krishna, é não diferente do próprio Bhagavan, do próprio Senhor Supremo. Então, ontem, nessa data, a gente celebra o Dia Internacional do Yoga. Eu sei que eles tiveram aqui uma programação, né, completa, celebrando também os 4 anos da academia, né? E aí o Pedro, assim, ele estava muito inspirado e insistiu bastante para que o Maharaj viesse aqui. E é importante, assim, que a gente lembre, né, dos passatempos de Mahaprabhu. Quando a gente estava andando ali na feira, eu estava pensando, eu não lembro, porque eu não tenho esse tipo de... né, mas eu estava pensando sobre esses passatempos, como Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, né, Nityananda Prabhu, Akanda Guru Tata, o mestre espiritual, ele vai em todos os lugares, né? Jagai Madai, né, passatempo de Jagai Madai, como essas personalidades que estavam ali tão
envoltas em atividades materiais, assim, digamos, bem pecaminosas, baixas, densas, foram liberados pela misericórdia sem causa de Nityananda Prabhu, enviado por Chaitanya Mahaprabhu, que agora veio também aqui conosco, juntamente com o Pujyapada Maharaj. Então, o convite do Pedro, nessa data que é representativa no mundo inteiro, celebrar o dia do yoga no mundo inteiro é uma coisa muito auspiciosa, né? Como a gente sabe, a Bhagavad Gita vai explicar vários tipos de yoga. E a gente vem, em especial, falar sobre o que há de mais íntimo nesse todos os yogas que são explicados ali, né? Todos os capítulos é Bhakti Yoga, esse yoga para a gente poder desenvolver amor puro por Deus através do cantar dos santos nomes. Então, a convite do Pedro, aconteceu de Mahaprabhu vir, Maharaj vir, e não só aqui na academia, mas aí também nas ruas ali da cidade, nas ruas da glória, fazendo esse Harinama Sankirtana, que é esse Yuga Dharma, né? Distribuir essa prática, que é a prática perfeita para se alcançar, a prática da era para se alcançar perfeição espiritual. Então ali tinham pessoas de todos os tipos, né? Assim, a Feira da Glória, aqui em frente, né? A gente tinha pessoas de todos os tipos, todas as idades, castas, credos, classes sociais, independente, pessoas ali bebendo, pessoas comendo carne, mas independente, esses santos nomes, eles são transcendentais e absolutos, então eles não há distinção. Não há distinção, não é necessário que a pessoa ela esteja purificada para que esse cantar dos santos nomes atinja ela, alcance. Na verdade, não é nem necessário nada, não é necessário que ela entenda, que ela saiba. Várias pessoas estavam tirando foto, fazendo live, fazendo vídeo. Algumas pessoas estavam rindo sem saber o que era aquilo, sem entender, estavam achando engraçado, diferente, curioso. Mas, na verdade, todas estavam sendo beneficiadas, independentes, né? Mesmo quem estava, às vezes, repetindo o que a gente estava cantando de maneira jocosa, todos estavam sendo beneficiados. Então, essa é a missão do Sri Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a misericórdia sem causa de Nityananda Prabhu, do mestre espiritual. Então, ele vai a todos os lugares, independente da nossa qualificação, independente de qualquer coisa. Eles vão a todos os lugares e eles vão dar misericórdia, às vezes quer a gente queira ou não, né? Às vezes também, mesmo a gente não sabendo o que é, a misericórdia vem, como a gente canta nas canções, né? Que Nityananda, ele abriu, quebrou a barragem e houve uma inundação de prema. Mesmo quem não sabia o que estava acontecendo foi tomado por essa inundação de prema, né? Das águas desse fluxo de Bhakti, o rio de Bhakti. Então, hoje é muito representativo. Eu já falei demais, desculpa. Então, a gente veio ouvir o Maharaj, né? E vai ser assim, muito auspicioso que a gente possa ouvi-lo. E agradeço ao convite do Pedro. E é isso. Jai Shima Mahaprabhu Ki Jai. Jai Pujyapada Bhaktivedanta Bhanu Maharaj Ki Jai. Harinama Sankirtana Ki Jai. Gaura Premananda. Respeito. Yoga Center. Quer usar também? Ele tem pilha, ele pode usar na bateria? Não, um pouquinho, mas é só porque se fizer o When the students are coming, they are practicing. When those students are coming for the practice day. They usually come during the week. And Which yesterday a lot of Which them. day? Huh? Which day? Friday, Monday, Tuesday, and Monday to Friday. Monday to Friday. Usually Saturday also, yeah. Every day actually we have program, in the weekend we have event. Mostly they are coming Friday, Monday to Friday. Monday to Friday, there's Today you are classes on Saturday. Saturday. Sunday. Yeah, today is Sunday. So you come wrong day. Yeah. No. Actually, on the weekends we have events, but we're having like a como é que fala feriado? A holiday during these 4 days. It was holiday on the Thursday, so many people travel. So just to see the devotees here. Quem são os alunos do estúdio aqui? Carol, Michele, Heloísa também, professora. Okay. Yeah. Okay. And I'll put also live people. Next time you come, which day your students will come. Yes. Yeah? Just not maybe 35 minutes. That's why we need to keep coming.
How you are coming, nobody is there. Only we are. Huh? Good enough. So next time will come, they understood. They give them a little bit time. Yeah, maybe during the week we have like a cultural program on a Friday, 8 o'clock in the evening. Okay. Pada. Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shishimad Bhakti Vedanta Bhargoswami Tinamine Namo Vishnu Padaya Radhikaya Pratmane Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Tinamine Mukam Karati Vachalam Pangulam Gayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shiguru Dinatarinam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Primeiramente eu ofereço minhas reverências a Guru Pada Padma, o Vishnu Pada Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Bhargoswami Maharaj, a centena da Provisão Vishnu Pada Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a todo o Guru Pada Guru Varga, a todos os Vaishnavas presentes aqui e a todos os convidados também. Então o Guru Dev pediu para que eu falasse algumas palavras a respeito de yoga. Então qual o significado de yoga? Então essa palavra ela vem do sânscrito e yoga significa conectar. Então o Guru Dev ele sempre explica que na verdade para você conectar algo você precisa de duas coisas. Porque como que uma coisa só vai se conectar com ela mesma? Não tem como. Então o que acontece é isso. Yoga, então, é essa conexão entre a alma e o divino, ou Deus. Então, dessa forma, quando a gente se conecta com Deus, então, essa conexão, ela realmente é a nossa função eterna. Então, por que isso? Porque nós somos seres eternos. Então, esse corpo, na verdade, ele é temporário, nós não somos esse corpo, na verdade, nós somos a alma. E qual que, então, é a função da alma? Porque nós temos diferentes funções, então, diferentes designações então, que estão relacionadas com esse corpo. Então, eu sou homem, sou brasileiro, então eu tenho uma certa idade, eu tenho uma certa profissão. Então, tudo isso, na verdade, são designações e funções que estão relacionadas com esse corpo. Mas, sendo um ser eterno, qual vai ser então a nossa verdadeira função? Qual vai ser verdadeiramente a nossa função eterna? E isso está descrito no Chaitanya Charitamrita, de Vera Swarupa Hoye, Krishnera Nitadas, Krishnera Tatastha Shakti, Veda Veda Prakash. Então a função eterna da alma é ser um servo eterno de Deus. E da mesma forma que um peixe, quando ele não está situado na água, não importa o que você tem, você pode tentar fazer de tudo, dar de tudo para o peixe, a comida do peixe, pode colocar os membros familiares dele lá, tudo que você quiser dar para o peixe, mas nada daquilo vai fazer nenhum sentido, aquilo realmente não vai satisfazer o peixe, porque aquilo que é de mais primordial para ele é a água. Então, da mesma forma, todos nós estamos aqui nessa existência material, mas aquilo que é de mais essencial para nós é essa conexão com Deus. Essa é a essência da nossa existência. E assim, enquanto a gente tentar buscar a felicidade em tudo isso que é material, tudo isso que é temporário, a gente nunca realmente vai conseguir alcançar essa felicidade plena. Porque tudo que é material é temporário. A gente pode ver isso, né? Até mesmo grandes impérios, como a gente vê, até hoje tem as pirâmides, mas elas já estão sendo destruídas. Então o Império Romano, tudo foi destruído. E assim a gente vê que grandes impérios eles foram destruídos. O que falar então de coisas materiais como esse corpo, que a gente pode viver talvez no máximo 100 anos. Então esse corpo ele é totalmente temporário. Então todas as relações que elas estão em conexão com esse corpo, elas vão deixar de existir. Então na nossa filosofia a gente explica que na verdade tudo é real. Então de fato a gente tem uma mãe, a gente tem um pai, mas isso é temporário. E a gente precisa se conectar com a verdade que ela é eterna e transcendental. E essa conexão ela só pode se fazer com Deus. Então yoga, então essa conexão a gente deve se relacionar, se conectar com Deus e assim a nossa vida ela pode ser bem-sucedida. Manchakava Travesha, Kripasin Vivacha, Patitanam Pavani, Vaishnavi.
na câmera. Ordena Tinirada Seagina Jana Shalakaya Chakshur Militanya Tasma Ishpravena Maha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasad Shishma Radhikaya Pratmane Shishmat Bhaktivedanta Narayana Iti Namine Namo Vishnu Padaya Gora Prasad Shishmat Bhaktivedanta Vana Iti Namine Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, a gente está aqui nessa celebração desse processo de yoga e tem nos Vedas, dentro do Mahabharata, tem a Bhagavad Gita. Conhecem a Bhagavad Gita? Conhecemos. E vocês fazem estudos dela? E segundo os nossos mestres, eles explicam sobre a Bhagavad Gita, que ela fala de 18 tipos de yoga. E esses 18 tipos de yoga, eles estão divididos entre... que tratam de... Os 6 primeiros capítulos tratam de Karma Yoga, os 6 capítulos no meio, Bhakti Yoga, e os 6 últimos capítulos, Jnana Yoga. E os nossos mestres, na introdução do livro, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, ele faz esse questionamento. Por que então falar a maior parte do livro de outros processos que não são o Bhakti Yoga, se o Bhakti Yoga é o nosso propósito e o mais preeminente? Ele fala justamente para estabelecer a proeminência de Bhakti Yoga. Porque se você não tiver um meio de comparação, você não vai entender o valor de alguma coisa. Então, os primeiros capítulos falam sobre Karma Yoga, sobre como você seguir as prescrições da sociedade, né? Seguir os deveres da sociedade e de maneira desinteressada. E os capítulos do meio falam sobre Bhakti Yoga, que é o principal. Krishna, ele fala para Arjuna, ele fala que ele estava querendo mostrar para ele a supremacia de Bhakti Yoga sobre qualquer outra coisa, né? Ele cita um verso das Escrituras que é muito lindo, que fala Ananyashintayotuman Ejanatarupasyati Teshani Debhoktanan Yoga Kishaman Baham Aham. O que fala nesse verso? Fala que para aquele devoto, que Krishna mesmo falando, que ele falando as palavras de Deus mesmo, para aquele devoto que só pensa em mim, eu pessoalmente, Deus falando, vou carregar as necessidades dele sobre minha cabeça e vou manter o que ele tem. Quem estiver fazendo o caminho de karma, o que é o caminho de karma? Quem estiver interessado nos frutos da sua ação. Quem quiser desfrutar, ok, boa sorte. Você vai estar à mercê do seu próprio karma, da sua própria sorte. As ações boas que você fizer, você vai colher um resultado bom, de igual intensidade, e as ruins, iguais. Então você vai ficar eternamente rodando nesse ciclo de nascimentos e mortes. Ora nos planetas intermediários como a Terra, ora nos planetas celestiais desfrutando, e quando seu bom karma acabar, você vai para o inferno. Você vai nascer em espécies animais, espécies de árvores, você vai ficar rodando nesse ciclo de nascimentos e mortes. Mas, para quem fizer Bhakti, eu vou cuidar dessa pessoa. Krishna está falando isso, né? E ele fala muitas coisas lindas. Ele fala que aqueles, né, que meditam na forma impessoal de Deus, eles buscam se fungir no Brahman impessoal. Mas eles falam que são suicídio espiritual. Porque Deus existe. E Ele é uma pessoa. E Ele está esperando pela gente lá para ter um relacionamento com Ele. Então, ele também fala na Bhagavad Gita, Mama Yansha Diveloka Digvabuddha Sanatanam, que todas as almas, elas são partículas de Deus. Isso é explicado na Bhagavad Gita, que é um dos capítulos mais para frente dentro da sessão de Jnana Yoga, que fala que todas as almas são partículas de Deus. Então, nesse verso, ele está provando que Deus existe, que tem uma individualidade, que as almas têm uma individualidade separada. Ele fala isso. E
E aí é muito bonito. E ele fala isso, ele fala sobre que as almas são simultaneamente iguais e diferentes de Deus. Que nem, por exemplo, o ouro. Se você pegar, por exemplo, uma substância de ouro, um relógio de ouro, um brinco de ouro, você vai perguntar, isso aqui é ouro? Vocês vão dizer, é ouro. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui, o brinco é brinco. Mas ele também é ouro. Você fala que é ouro, mas ele não deixa de ser um brinco. Então, da mesma maneira, as almas, elas guardam a sua individualidade. Mas elas são feitas de uma substância divina. Elas não perdem a individualidade delas. Apesar de serem feitas da mesma substância que Deus. E é isso. Então, a gente ora para que... sim, e para terminar, tem um verso que fala: Pratantpus pan palantoyan e janaparu pachati. Que fala que... Tagarram... Não vou, senão ele vai brigar comigo. Vou experimentar. Então, esse verso, ele fala... seja... Tudo que você me oferecer com amor e devoção, eu vou aceitar. Esse é um dos versos mais importantes da Bhagavad Gita. Né? Ele fala isso. Seja uma folha de tula, seja uma água do Ganges, seja uma fruta, folha, flor ou água, que você me oferecer com amor e devoção, eu vou aceitar. Ele fala isso. Então, Krishna está dando a chave de como que a gente vai poder se relacionar com ele. Que não é importante, não é o ingrediente que a gente está oferecendo, mas a intenção que a gente está colocando naquilo ali. Essa devoção, né, desinteressada, que não está buscando por nada em troca. Amar é sacrifício. É querer o prazer do outro. E Deus está ensinando isso pra gente. Como que a gente vai querer o prazer de Deus? Né? Então é isso. E sem querer se libertar do mundo material simplesmente, ou sem querer colher os frutos da ação. Não, você simplesmente entregar para Deus. Ficar na mão dele. Quando você ama muito, você fica na mão daquela pessoa, não é? Então Deus quer que a gente fique na mão dele. Né? Ele fala isso. Então, ele fala, se renda completamente a mim. Ele fala para Arjuna, né? Sarva Dharmam Parityadan. Então, ele fala, se renda completamente a mim. E eu vou te livrar de todos os pecados. Não tema. Então, é isso. Vanchakalpataru Vachá, Kripa Sindhu Bhayavata, Patitanam Pavenebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Digamos yo. Om Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Gaura Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Manaiti Namine Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vachalam Bangulagayate girim Yat kripatamaham Bande Shiguru Dinatarinam. Então, primeiramente, eu gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de meu Gurudeva, Vishnupada Stotrashat Shri Srimad Bhaktivedanta Shilavana Goswami Maharaj, e a todo o Rupanuga Guru Varga, Guru Parampara, todos os Vaishnavas, Vaishnavis presentes e aos convidados, minhas reverências. Então, Shri Gurudeva está querendo que a gente fale um pouquinho sobre esse significado de yoga
e os devotos aqui já falaram belamente também, e eu vou tentar me lembrar de alguma coisa para a minha própria purificação. Tem um verso, né, nas escrituras que fala assim: Pantastu Kotisata Vatsarya Sampragamyo Payorotapimanason Munipungamanam Sopyasi Prapadasini Avichinka Tatue Govindanadi Purusham Tamaha Bhajami. Então esse verso do Brahma Samhita, ele está explicando que existem, né, vários tipos de assim, indivíduos, né, muitos que são munis, rishis, né, grandes yogis, né, que eles passam assim milhares e milhares de anos, né, se concentrando, fazendo, né, yoga através da respiração, né, vários processos como controle, né, os processos óctuplo de yoga, né, os 8 processos, pranayama, né, controle da respiração, até alcançar a meditação, né, esses processos todos. E tem aqueles também que estão na busca no caminho do conhecimento, né, impessoal, e dessa maneira estão buscando se fundir no aspecto impessoal de Deus. Mas é explicado nesse verso que mesmo após, né, milhões e milhões, né, de vidas, não de anos, de vidas, eles, no máximo que eles vão conseguir alcançar, né, como é que fala? É a pontinha do dedão dos pés, das unhas dos pés de Bhagavan, né? Porque é dito que, na verdade, o aspecto, essa refulgência, né, que é chamada de Brahman, né, que é o objetivo de muitos yogis, muitos místicos, na verdade, isso não passa dessa refulgência, né, do corpo transcendental de Bhagavan. Então, assim, ao mesmo tempo, né, como foi falado aqui, ou seja, é um caminho muito duro esse, né? Imagina você ficar. Eles não são pessoas quaisquer, né? Eles são grandes místicos, grandes yogis, né? Que estão assim numa plataforma super elevada. Não dá nem para descrever, né? Assim, quão eles são, como é que eles podem aguentar tudo isso. Mas o fruto que eles obtêm no final das contas, né? É um fruto assim que não, digamos assim, não corresponde, né, a todo esse esforço de vidas e vidas, né? Enquanto o processo de Bhakti Yoga, como foi descrito aqui, é um processo que ele é natural, ele é fácil no sentido que ele se baseia na função eterna da alma, né? A função eterna da alma. Então, por mais que a gente esteja nesse momento numa situação, uma condição condicionada, onde a gente, né, eu não me reconheço como a alma, né? Eu penso que eu sou o corpo, né? Eu me identifico com esse meu corpo, com a minha mente. Então, por estar nessa condição, ainda que eu esteja nessa condição, o processo de Bhakti Yoga ainda assim vai ser o mais natural, né? Por quê? Porque através desse processo eu posso alcançar de fato o bem-estar eterno, né? E os frutos são eternos também. Os frutos dos gyanis e dos yogis, por mais que eles possam ficar milhares e milhares de vidas fazendo, ainda assim os frutos não são eternos, são temporários, né? Então, isso mostra as glórias, né, de Bhakti, né? Como Bhakti é o processo superior, Bhakti Yoga, porque através desse processo então a gente pode alcançar esses frutos que são perenes, né? E é dito na Bhagavad Gita também, né? Neha Vikrama Nashasti Pratyavayo Navidyate Sopanapyasa Dharmasya Trayato Mahatobhaya, né? Então, esse verso está falando que a gente, tudo que a gente faz no processo de Bhakti Yoga, a gente não perde, né? Isso é muito belo, então, do processo. A gente pode praticar e não terminar nessa vida, né? A gente pode estar no meio do processo, terminar no meio do processo, abandonar o corpo, mas a gente vai recomeçar na próxima vida no mesmo ponto onde a gente parou, né? Então
E por que isso acontece? Né? Pela própria misericórdia de Bhagavan, né? Porque ele vê, essa pessoa está querendo me alcançar, ela entendeu, né, que esse é o melhor caminho, né? Ela quer se relacionar comigo. Outra coisa que é dito também a respeito disso é porque existem dois tipos de caminhos, né? Que também tudo isso que a gente falou pode se abranger nesses dois tipos de caminhos. Tem o Arohavad e Avarohavad, né? Então, o caminho ascendente e o caminho descendente, né? O caminho ascendente é aquele que a gente vai tentar alcançar a perfeição através dos nossos próprios esforços, né? Calcado na nossa própria capacidade. Enquanto o caminho descendente é aquele onde a gente se submete, né? A gente se submete a algo que é superior a nós, porque a gente se reconhece como incapaz, né? Como insignificante, né? Nessa condição, né, de se perceber assim como uma partícula, né, insignificante, né, no todo que existe, né, na grandiosidade de toda a criação. Então a gente se submete àqueles que, né, demonstram ter a autoridade, né, para nos guiar nesse processo, porque eles têm a autorrealização, né? Então, o caminho de Bhakti Yoga é o caminho descendente, onde a gente, né, se submete então a essa autoridade superior, né, encabeçado pelo próprio Bhagavan, Shri Krishna, que escreveu a Bhagavad Gita, que manifestou todos os Shastras, né, todo o Shabda Brahman, né, e esse Shabda Brahman ele é espalhado, né, no mundo inteiro através dos seus devotos, né? Então, o Gurudeva, ele é um devoto puro, né, que vem aqui nesse mundo, né, para estar espalhando esse Shabda Brahman, essa mensagem transcendental do próprio Bhagavan, para que a gente possa, né, assim, reconhecer então qual é o caminho que a gente deve seguir, a gente se submeter a esse caminho e assim a gente poder ser guiado nesse caminho, na verdade, né? Ser guiado. A gente é como pessoas cegas, né? Mas se a gente for seguir uma outra pessoa cega, a gente vai cair no buraco novamente. Então a gente tem que seguir quem? Alguém que tem a visão, né? Alguém que tem a visão da verdade. Panchakalpatarabhyascha, Kripasinubhyacha, Patitanam, Pavanebhyo, Vaishnavyo, Namo Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikavi Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Panchakalpatarvasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Respectful Dandavat Pranam to the feet of Gurupad Padma Nitya-lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Siddhavaman Goswami Maharaj and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad
Ashtottara Sadasya Srimad Bhaktivedanta Sila Narayana Goswami Maharaj, Nitya Lila Parishtam Vishnu Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava Vaishnavis, and present all of my respectful guests. Primeiramente, eu ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a Guru Pada Padma, Nitilila Pravistam Vishnupada Stotrachat Sishimachila Bhaktivedanta Bhamana Goswami Maharaj, Nitilila Pravistam Vishnupada Stotrachat Sishimachila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Nitilila Pravistam Vishnupada Stotrachat Sishimachila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Guru Govinda Maharaj, Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, a todos os Vaishnavas presentes aqui e a todos os convidados. So I am very happy to come. What is your name? Pedro. Pedro. Very nice. Então estou muito feliz Sweet de vir name also. Sweet name. Sweet name. So I am very happy to come here. Last time also we came here, and you are so kind. Also invite to us again and again. Então estou muito feliz de estar aqui no local, nesse local do Pedro, que tem um nome muito doce, e ele é muito bondoso, porque a gente veio aqui uma vez já, mas de novo e de novo ele está nos chamando para que a gente volte aqui. I am very always grateful of the Yoga Center. Então eu sou muito grato pelos centros de yoga. And because when I came in Brazil, not so easy to preach here and there. Porque quando eu comecei a vir para o Brasil, não era fácil pregar, né, em diferentes locais. So I just remember that time, just I saw that the yellow book, Yeah. where there Yoga Center, we also call, and we are coming in there also. Então eu me lembro que a gente pegou uma lista telefônica, né, e a gente pegou e foi ligando para todos os centros de yogas, né, para a gente poder ir até aqueles locais. And that time, he was always traveling with me. What is his name? Kunja Bihari, Kunja Vihari Prabhu. He is my translator. Also, he is my driver. driver. E naquela época, quem viajava comigo era Kunja Bihari Prabhu, e ele era tanto o meu tradutor quanto o motorista. And 1, 2 months, 3 months, I am staying in Brazil. E eu ficava por 1, 2, às vezes até 3 meses no Brasil. And I'm not going here and there only. Have to preach, have to. Gurudev told you have to preach Brazil. So, so I give intense again and again, coming in Brazil and try to preach. Então, eu ficava sempre pregando e eu dei ênfase no Brasil, porque Gurudev ele falava, você tem que pregar no Brasil, você tem que pregar no Brasil. E por isso eu sempre voltava, eu estava... When you start coming here? When I came in about 2000 I came after Sangha. Então comecei a pregar em 2000 aqui no Brasil. Understand? 2000 and about March or April, I came here. Então, por volta de março ou abril, foi a primeira vez que eu vim no Brasil, né? Just after taking sannyas, then I came in Brazil. Então, logo England to come in Brazil. Então, logo depois de tomar sannyasi, eu fui para a Inglaterra e depois eu vim para o Brasil. So, very nice because here people are very so much enthusiastic also. E eu vejo que aqui no Brasil as pessoas elas têm muito entusiasmo. Especially Yoga Center people, they are very sattvic mood. E as pessoas dos centros de yoga, elas têm esse humor sátrico, esse humor no modo da bondade. You understand? Sattvic mood. Other place people are little bit tamasic, rajasic mood. But those who are coming to practice yoga, I noticed they are very sattvic mood also. As outras pessoas de outros locais, pode ser que elas tenham esse humor mais tamásico ou rajásico, no modo da ignorância e da paixão, mas eu vejo que as pessoas que elas praticam yoga, elas têm esse humor no modo da bondade, sátrico. Krishna himself also explained about
Yoga Katha in Srimad Bhagavad Gita to Arjuna. Krishna ele explicou sobre diferentes tipos de yoga para Arjuna na Bhagavad Gita. For this Srimad Bhagavad Gita, 18th chapter, Krishna also explain the 18th types of yoga is also there. E na Bhagavad Gita, Krishna, nos 18 capítulos, ele explica sobre 18 tipos de yoga. Though actual yogas, many kinds of yogas, and actual origin yoga is coming from Lord Shiva. Então existem diferentes tipos de yoga, mas o processo de yoga original ele vem do Senhor Shiva. And Lord Shiva is very near dearest and devotee of Lord Krishna. E o Senhor Shiva ele é um devoto muito querido e próximo de Krishna. So Krishna, he also gave very nice teaching about yogas to Arjuna. Então Krishna ele também dá belos ensinamentos a respeito de yoga para Arjuna. And you read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. You have Bhagavad Gita? Bhagavad Gita. Very sweet grantha. Bhagavad Gita, every chapter name called yoga. Karma yoga, Gyan yoga, Bhakti yoga, Sannyas yoga. All chapters name was yoga, yoga, yoga. Então vocês podem ver na Bhagavad Gita como cada capítulo, na verdade, é dado o nome de yoga, como Karma Yoga, Jnana Yoga. And if you practice Bhakti yoga, need also foundation how to sit asana. Se você quer praticar Bhakti Yoga, você também precisa de um treinamento de como você deve se sentar, né? Quais são a postura, asana. So for this our scriptures also explain, if you attain to perfection, need different kinds of perfection, siddhi. E é por isso que as nossas escrituras elas explicam que se você quer alcançar a sua meta máxima, então você precisa primeiro atingir diferentes perfeições. First that is called Asana Siddhi. Mantra Siddhi. Asana Siddhi. asana siddhi and perfection of your asana. Então primeiro você tem que alcançar a perfeição Asana Siddhi. Então significa a perfeição da sua postura, do seu sentar. I saw in India, those who are big sadhus, they always carry on their one asana, one place to another place. They are not sitting their other asana. They sit their own asana. That is, one day I asked why. Because the asana siddhi, this is a mystic power is there also. Então eu vi grandes sadhus, grandes santos na Índia, que eles sempre carregavam a sua própria asana, né, o seu assento. Então eu perguntei para eles, por que vocês fazem isso? E eles me responderam que isso é asana siddhi. Então existe um poder místico se você sempre senta, né, nesse mesmo assento. Even our bhakti yoga, first is saying asanam. If you invoke to Lord, first you are the asanam. Idam asanam. To bang namo asana, give to Lord to asanam. Asana is very important. Sit is very important. Então até mesmo quando você está adorando o Senhor, o que você faz? Você o invoca para se sentar. Então você fala idam asanam. Você pede para que o Senhor ele se sente ali. Asanam another means how to sit different. What is called? Posture, position. Posture. Posture or position. This is very important also. E asana também significam diferentes posturas de yoga. Some people they neglect, well, no need to this thing. No, this is very important. Because if you do asana, then your health will be always neat and clean. Because Shastra is saying, idam sariram satasandhi jarjanam kimam sudhi prichate muramate. And in this body, million types of disease. Então algumas pessoas elas negligenciam essas posturas de yoga, mas na verdade elas são muito importantes, porque se você pratica isso, então seu corpo ele vai ser sempre saudável. E os Shastras eles explicam que na verdade esse corpo ele é como se fosse um templo de doenças. Idam sariram Vyadhiram mandiram. This body is called the temple of disease. Então este corpo ele é um templo de doenças. So if you do asana, then your health will be very good. Então se você
pratica essas diferentes asanas, essas diferentes posturas, então o seu corpo ele ficará muito saudável. Or if your health not good, how to chant holy names? How to bhajan and sadhana? E se a sua saúde não estiver boa, seu corpo não estiver saudável, então como você vai praticar então Bhakti Yoga? Understand? Those are big sadhu. They are also sitting on an asana many hours. Então grandes sadhus, Asana siddhi. eles se sentam por muitas horas numa mesma posição. And Padmasana, different asanas, they are sitting in this way. Então, em diferentes posições, como a Padmasana. Especially in this Kali Yuga, this is very important. Otherwise, so many problem will come in our joints. Especialmente em Kali Yuga, porque senão a gente vai ter muitos problemas nas nossas articulações. So this is very important. Don't neglect to practice the asana. Então, não negligencie praticar essas asanas, essas posturas. Especially when you will become old age, that time you realize, then you understand the value of asana. Especialmente quando você ficar numa idade avançada, então você vai entender o valor dessas asanas. And even I saw Gurudev, he was 90 years old. Then he also did asana, different this way also. Because his health will be strong. Então eu vi com meus próprios olhos como Srila Gurudeva, com 90 anos de idade, ele ainda fazia essas posturas de yoga, porque dessa forma o corpo dele ficaria forte. But I am not saying you only will give intense this asana to protect your body, but simultaneously you have to practice devotional service to Lord. Então eu não estou dizendo para você ficar apenas praticando essas posturas de yoga. Você também deve praticar a devoção ao Senhor. So here very nice beautiful Om, and this is very important also, because the Om, this word first manifest in the heart of Brahmaji, who is the creators of this material world. Então, ali na parede, né, tem esse símbolo do Om, e esse som, essa palavra, ela se manifestou primeiramente no coração do Senhor Brahma. And Brahmaji first manifests in the lotus navel of Lord Narayana. Então, o Senhor Brahma, ele se manifestou do umbigo de lótus do Senhor Narayana. Understand? Then Brahmaji he seated and in Padmasana, then one spiritual sound coming to Lord Narayana. And Então, primeiro, ele se manifestou e aí ele ficou sentado nesse lótus, né, numa asana, Padmasana, e o que aconteceu? Um som transcendental vindo diretamente do Senhor Narayana, ele veio, e esse som era Om. And this is very powerful mantra also. And Om, and all your body will be what? You realize yourself. Então esse mantra ele é muito poderoso. Se você cantá-lo, então você sentirá essa vibração no seu corpo inteiro. Just to chant 1 minute, then all your blockades of your nuts automatically are open. Então, o que acontece? Todos os obstáculos, todos os nós que estão presentes no seu corpo, eles vão se desfazer. At least every day, 5 minutes or 10 minutes, you have to chant this mantra. Então, todos os dias, pelo menos 5 ou 10 minutos, você deve cantar esse mantra. This is very important. Then all your blockades of your nuts in your body automatically are open. Então, o que vai acontecer, se você canta esse mantra, todos os nós, todos os obstáculos que estão presentes no seu corpo, eles vão se desfazer. Understand? Even our Gayatri mantra first is what? The Om, this Sabda. Então, até o nosso Gayatri mantra, né, a primeira palavra é Om. So, Om means Akara Uchate Krishna Sarva Lokaika Nayaka
Ukara Prakriti Radha Mokara Jiva Vachaka. The Om, these were the three letters is there. O, U and Ma. Então essa palavra Om, em sânscrito, ela é dividida em 3 letras. A, U, Ma. Ma. Om means Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead. So, Akara Uchate Krishna, Sarva Lokaika Nayaka, Ukara Prakriti Radha. Because Lord always is staying with his internal potency, Srimati Radhika. Então, A significa Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. E U significa Srimati Radhika. Então, Radha e Krishna, eles estão sempre juntos. And Makara means Jiva Vachaka, all the living entities, worshipped to divine couple Radha and Krishna. E essa letra Ma significam todas as entidades vivas que estão adorando esse casal divino Radha e Krishna. Different Puranas very nicely give the explanation about this Om, not one Purana, but different Puranas giving very nice, beautiful and the definition about Om. Então, diferentes Puranas, não só um, mas muitos Puranas, eles explicam o significado dessa palavra Om. But how will chant this mantra? If you chant this mantra, you have to sit properly. Not just walking and chant mantra, no. If you chant mantra, if you sit one place and meditate to Lord and concentrate your mind to Lord. Então, esse mantra, você deve cantá-lo de forma apropriada, e para isso você tem que se sentar num local e ficar num local tranquilo, e assim você pode cantar. Não é você sair andando e cantando esse mantra, senão você não vai obter o fruto. So, for this, first, that is called asana siddhi, perfection of your asanam. Então, voltando, eu estava explicando sobre a perfeição sobre asana. Sobre Here, asana means 2 meanings. Asana means sit. Or asana means what you are sitting the, what do you call? Yoga Position. Uhum. Então, asana tem 2 significados. Significa o assento e também significam as posturas de yoga. Then asana siddhi, then mantra siddhi. How to attain your perfection of mantra siddhi. Então, em seguida vem mantra siddhi. Então, significa a perfeição do cantar, do mantra. Then third, that is called bhava siddhi. And how to attain the perfection of your mood, that is called bhava siddhi. E depois vem bhava siddhi. Então, significa a perfeição do seu humor. Then fourth, that is called sarup siddhi. How to attain the perfection of your own transcendental constitution form, sarup siddhi. Logo vem Swarupa Siddhi, significa você realizar a sua forma eterna constitucional. Fifth, that is called Vastu Siddhi. E por fim, Vastu Siddhi. So in this way, step by step, you have to attain your perfection goal. Assim, passo a passo, você deve alcançar a sua perfeição. The Lord Chaitanya Mahaprabhu told, if you chant holy names, automatically all types of siddhi manifest in your heart. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, se você cantar os santos nomes, então você obterá toda a perfeição. Understand? Actually, you have 100 reais, note of reais. Então, exemplo, se você tem uma nota de 100 reais. 10 reais inside or not? Então tem 10 reais dentro dessa nota, não? 20 reais, there are notes also inside there. 20 reais também, não é? 50 reais also inside there. 50 também. But you cannot see. The 100 notes reais, you cannot see the 10 reais, 5 reais or 20 reais or 50 reais. But if you go to the market, then you can exchange. Mas se você olhar para a nota de 100 reais, você não conseguirá ver uma nota de 10, nem uma de 20, nem uma de 50. Mas se você for até uma loja e você trocar esses 100 reais, então você poderá ver essas notas. In the same way, Bhakti Yoga means all kinds of yogas inside there. Então, da mesma forma, dentro de Bhakti Yoga, todos os outros processos de yogas, eles estão incluídos. So, for the Lord Chaitanya Mahaprabhu told everybody practice Bhakti Yoga. E é por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu
ele instruiu que todos devem praticar Bhakti Yoga. But you practice Bhakti Yoga, this is true need. The Bhakti Yoga, this is the spontaneous nature of the soul, Atma Dharma. Então, Bhakti Yoga, na verdade, é a constituição eterna da alma. Because only the practice of Bhakti Yoga, you can direct take darshan to Lord. Porque apenas por praticar Bhakti Yoga, nós poderemos ver diretamente o Senhor. Bhakti Yogena Manasi Sammaka Pranihinte Amale Apasat Purusham Purnam Mayancha Tadapasrayam. Srimad Bhagavad gives evidence. And now this himself told. I practice Bhakti Yoga, then I suck all the sweet pastimes of Krishna. Então, no Srimad Bhagavatam está descrito isso, como Narad, ele mesmo disse, por praticar Bhakti Yoga, então eu pude ver o Senhor Supremo. Even I saw also Maya. You know, Maya, the illusory potency of Lord, Maya, how she is far from Krishna. E Narada ele diz, e eu também pude ver Maya, essa potência ilusória do Senhor, distante de Krishna. Vilajyamana. She also a little bit shy and far from Krishna. Então, ela está envergonhada e um pouco distante de Krishna. You cannot see the form of Maya. Então, vocês não podem ver a forma de Maya. Maya Devi, she can manifest many forms. Então, Maya, how to elucidate your heart. Então, Maya, ela pode se manifestar de diferentes formas para iludir o seu coração. Just to tell you one very small story, then you may understand about Maya. Então, eu vou contar uma pequena história para que você possa entender o significado de Maya. And once twins brothers, very love and affection to each others, they are going one place to another place. Então, uma vez, dois irmãos gêmeos, eles estavam indo de um local ao outro, e eles tinham muito amor e afeição um pelo outro. And that time was very summertime, very hot. E naquela época, estava no verão, então estava muito quente. They could not find out where is the water. E eles não conseguiam encontrar água. So both brothers are going. Então ambos irmãos eles estavam indo. Then elder brother told his younger brother, "Okay, I am searching where is the pond or well." Então um irmão falou para o outro, eu vou procurar onde tem um poço. When elder brother just to going little bit far from younger brother, then elder brother he saw one very nice, beautiful young girl. She was sitting in there. Então, quando o irmão mais velho ele saiu de perto, o mais novo viu uma jovem muito bela sentada. And she also asked to him, that person, "Oh, I am very thirsty. Where you will get water?" E ela também falou, eu estou com muita sede, onde que eu posso encontrar água? And he also told, I am very thirsty. E ele disse, eu também estou com muita sede. And that time she told, okay, both of you also search where the water. Então ele disse, então vamos procurar onde tem água. Then elder brother and that lady, young girl, both were searching where the water. Então, perdão, né? Era o irmão mais velho. O irmão mais velho, então, foi buscar água com essa jovem. But they could not find out where the water. But that place is completely like desert. Mas eles não conseguiam encontrar água porque aquele local parecia um deserto. Then again they also returned back the first place where his younger brother is there. Então eles voltaram para aquele local onde o irmão mais novo estava. But that lady she told, "Oh, I am very thirsty. Without water I cannot survive my life." Mas aquela moça ela disse, eu estou com muita sede, eu não vou conseguir sobreviver sem água. Then elder brother told, "Listen, my younger brother, now I am searching where you get the water." Então esse irmão mais velho ele disse, what? Where you get the water? Who is going? Elder brother. But elder brother told his younger brother, "You stay here with this young girl. I am searching where the water." Então o irmão mais velho falou para o irmão mais novo, você fica com ela aqui que eu vou encontrar água. In this way, elder brother, he left and searching where the water. Então o irmão mais velho ele saiu em busca de água.
Then that the young girl, she told the younger brother, hey, you come with me. Mas essa jovem, ela disse pro irmão mais novo, vamos embora. My younger brother told, no, my brother, elder brother, he's my life and soul. Both we are staying together. I cannot go with you. Mas o irmão mais novo falou bem assim, não, o meu irmão, ele é minha vida e minha alma. Como que eu vou abandonar o meu irmão? Then the lady, young lady, she told, if you not follow to me, then I will give and very nice lesson to you. They don't understand. Então, essa jovem, ela disse, se você não for embora comigo, então você vai ver. And my younger brother is very stubborn with his words and faith with his elder brother. Mas o irmão mais novo, ele gostava muito do seu irmão e ele estava muito fixo nessa ideia de não abandonar o seu irmão. Then that the lady is a little bit far from younger brother. Então, essa jovem, ela se sentou um pouco distante do irmão mais novo. And she also torn up his cloth and crying and crying. Então, o que ela fez? Ela rasgou a sua roupa, começou a chorar, machucou o seu rosto. Then after a few seconds, the elder brother returned back. Então, depois de alguns instantes, o irmão mais elder velho brother voltou. asked him, what happened? Why are you crying? What happened? Então, o irmão mais velho perguntou, por que você está chorando? And she told, look, your brother did this me. Então, ela disse, o seu irmão fez isso comigo. Then elder brother became very angry. Então, o irmão mais velho ficou irado. And he took his own sword and tried to kill his younger brother. Então, ele pegou a sua espada e tentou matar o seu irmão mais novo. Younger brother told, brother, I did not do anything. She did herself. Mas o irmão mais novo falou bem assim, meu irmão, eu não fiz nada disso, ela fez isso com ela mesma. But elder brother did not listen anything from him. Mas o irmão mais velho não queria ouvir nenhuma palavra. Then both brothers also took the sword and cut to each other's head. Então, ambos irmãos cortaram a cabeça um do outro. Look. Then she's going. Então, ela continuou indo. Then one person, and he was on the top of the tree. Então, ela viu que tinha uma pessoa em cima da árvore. Then she, lady, she manifested in the form of one snake. Então, essa mulher, ela se manifestou na forma de uma And serpente. also going top of the tree. Então, ela foi subindo nessa árvore. And very poisonous and cobra. Então, uma serpente muito venenosa. Then who was on top of the tree? Oh, it's one big and black serpent coming. So he afraid and jumped from the tree and left his body. Então, essa pessoa que estava em cima da árvore, ela viu essa serpente extremamente venenosa vindo. Então, com medo, ele pulou da árvore e morreu. Then again snake transferred in the body of one cat. Então, essa serpente se transformou num gato. And while the people they are sitting in one place, Então, tinha algumas pessoas sentadas num local. so many people are sitting, they are drinking some, what is called, tea, pakoda, understand? Pakoda, understand? Drinking this way. Então, tinha algumas pessoas, né, sentadas, tomando um chá, comendo friturinhas, comendo um bolinho de chuva. And the oil also boiling. E tinha óleo fervendo ali. And in the meantime, one rat appeared. Então um rato apareceu ali. And the cat attacked the rat. Então esse gato atacou o rato. And the rat also jumped in the boiling oil and split the oil to everybody. And big fire coming and everybody completely burned and died. Cat jump? Cat jumped to the rat. Then rat Okay. fell down in the Então o gato cat ele- did not die. It was like die. o gato ele atacou o rato e o rato com medo ele pulou dentro do óleo. E aí o que aconteceu? O óleo espalhou em todo mundo, queimando eles, e aí o fogo incendiou todo mundo e todo mundo morreu. Then one sadhu appeared. Então um sado apareceu. Sadhu told, I noticed all your activities. Who are you? Tell to me. Então o sado falou
para essa mulher que virou a cobra, que virou o gato, falou que eu vi tudo isso que você fez. Me I fala então noticed, quem você little é. bit far away, I noticed all your activities. First I saw your lady form, then I saw your Snake form, snake form, then I saw your cat. cat form. So who are you? Tell to me. Então o Sadhu ele falou, essa pessoa santa ela disse, eu vi que antes você era uma mulher, então você se tornou uma cobra, agora você virou um gato. Então me fala quem você é. Then she told, actually I am not lady, I am not snake, I am not also cat. So who am I? Like, I am Maya Devi. But this is my duty, illusion the people. Então ela disse, na verdade eu não sou uma mulher, eu não sou uma cobra e eu não sou um gato. Na verdade eu sou Maya Devi. Esse é a minha função, iludir as pessoas. So for the scriptures, what is Maya? There is Bahu Rupini. And in Sanskrit or explain what is Maya? But Bahu Rupini. She can manifest in many forms. And how to illustrate the people. Então, por isso que o Shastra ele fala que Maya é Bahu Rupini. Então significa que ela tem muitas formas e com essas formas ela ilude as pessoas. For the Srimad Bhagavatam, this sloka is Narada himself recited this verse. Bhakti yogena manasi sammaka pranihite amale aposat purusam purnam mayancha tadapasarayam. Mayadevi, she is a little bit far from Krishna. Então, esse verso, Narada Rishi, ele fala diretamente no Srimad Bhagavatam que ele pôde ver o Senhor e viu também Maya Devi distante dele. So that means they are very clearly explained, if you practice Bhakti Yoga, then one side you can see Krishna is very nice, beautiful, Leela is going, and another side, how Maya, she also illustrated the conditional soul. Então, com isso, nós podemos ver que por praticar Bhakti Yoga, você será capaz de ver os belos passatempos do Senhor e você também poderá ver como Maya está iludindo as pessoas. So Bhakti Yoga is important. If you practice Bhakti Yoga, then you realize everything. That is called self-realization will come. Então, se você pratica Bhakti Yoga, você terá autorrealização. This is the process also. But the first that you have to your asanam, and how to sit, and asana siddhi is very important. Então isso é muito importante, mas antes você deve obter esse asana siddhi, então você precisa ter essa postura adequada. Then you chant is a mantra. Então você pode cantar mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tulsidas ji in Ramcharitmanas in Hindi slok very nicely explained. Então Tulsidas ji no Ramcharitmanas, nesse verso em Hindi, ele explica muito belamente. Listen very carefully. Janama janama mune jatana karai antakal Rama naam avatanai. Many Rishi Munis, life after life, they practice devotional service to Lord, but not so easy to attain His perfection. Então muitos Munis e Rishis, por milhares e milhares de vidas, eles praticam o processo para alcançar o Senhor, mas ainda assim, no momento da morte, pode ser que eles não se lembrem do Senhor. Então é muito difícil você realmente alcançar a perfeição. In this verse, there are two meanings. Janama Janama Muni. Então, Muni means those who are meditate to Lord. Então, Mananam Muni. Então, nesse verso, existem dois significados. Então, está dizendo Muni. Então, Muni significam
aqueles que estão meditando no Senhor. Because if you're not proper way to meditate to Lord, you cannot attain to your perfection goal. Porque se você não medita no Senhor, então como você vai alcançar a perfeição? So saying, Janama Janama Muni Jatana Karai Antakala Ramanam Avatana Ai. Not so easy. If you not practice this life properly, so how to attain your perfection goal? Então não é simples. Se você não praticar nessa vida de forma apropriada, então como você vai alcançar a perfeição? If you not every day study, so how possible you attain your perfection goal? Então se você não estudar todos os dias, como você vai alcançar a sua meta máxima? This is wrong. Every day have to go to school, college and also study. Then you will attain your aim and object. Então, se você não vai para a escola todos os dias, você não estuda, então como você vai alcançar o seu objetivo? This is wrong. Not just register your name in the school, and no need to go to school, nothing. You cannot. Ou você vai só fazer a matrícula, mas você nunca vai na escola. So for this regard, Shastra saying this way, step by step, how to practice devotional service to Lord and attain to your perfection goal. E é por isso que o Shastra ele explica como você pode praticar esse processo passo a passo para alcançar o Senhor. Most of the people, they are saying our mind very disturbed. Always they are saying, but why mind disturbed? Because you are not properly practice devotional service to Lord, not properly doing bhajan and sadhana. For this regard, mind disturbed. Então muitas pessoas falam, minha mente ela está muito perturbada. Mas por que sua mente está perturbada? Porque na verdade você não está praticando de forma apropriada. Você não está fazendo sadhana e bhajan. Understand? Lord Chaitanya Mahaprabhu said, I invested all my potential in holy names. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele disse, eu investi todas as minhas potências nos santos nomes. Understand? Nam namakari bahuda nija sarva sakti strarvita nimita smarana nakala etadrisi tava kripa bhagavan mamayopi durdaiva iha adrisha nanuraga ajanu nanuraga. Nam namakari bahuda nija sarva sakti strarvita nimita smarana nakala etadrisi tava kripa bhagavan mamayopi durdaiva idrisha ajanu nanuraga. Well, why you have no deep attachment, anurag, with holy names? Então, por que eu não tenho apego pelo cantar dos santos nomes? Here Mahaprabhu very humble says, Durdaiva means this is my unfortunate. Aqui Mahaprabhu, de forma muito humilde, ele está dizendo, Durdaiva, então esse é o meu mal fortuno. Why? What is that unfortunate? Now I am not properly practicing. E que infortúnio é esse? É que eu não estou praticando corretamente. If you properly practice, then you will get the fruits. Se você pratica apropriadamente, então você obterá o fruto. Every day, proper time you sleep, proper time you will eat, everything is you can. Then you will get fruits. Então, se você todos os dias você dorme no mesmo horário, come no mesmo horário, então você vai obter frutos. This is true or wrong? If you have to do everything properly, every day, same. And one day eating 9 o'clock, one day eating 5 o'clock. 5 o'clock, one day eating 12 o'clock, then your stomach will be disturbed. Então, tudo que você deve, todas as nossas atividades, elas devem ser regradas, elas devem ser feitas nos mesmos horários. Porque senão você come, às vezes você come às 9, às 10, às 5. Então o que vai acontecer? O seu estômago ele vai ficar desregulado. Every day have to sleep on the same bed. Otherwise your sleepiness will not come. Então todos os dias você deve dormir, né, no mesmo local, na mesma cama. Senão você vai acabar desenvolvendo insônia. I realize myself also. And when travel one place to another place, different times and difference also bed. And first day I cannot sleep. Then second day, third day sleep, then fourth day going, then another place cannot sleep.
Então, eu tenho experiência sobre isso, porque eu viajo para muitos locais, então diferentes camas, né? Quando eu chego no primeiro dia, na verdade eu não consigo dormir direito. Aí no segundo dia, ok, até alguma coisa. Aí no terceiro dia que eu consigo dormir bem, mas no quarto dia eu já estou indo embora. This is true. Also different environment coming. E também tem um diferente clima, Different climate, different environments. né? Então diferentes ambientes, diferentes climas. You understand? So for the body, first day body cannot survive the environment. Então o corpo, no primeiro dia ele precisa se adaptar àquele ambiente. But you practice bhakti yogas, then slowly you will attain your perfection goal. Mas você deve praticar Bhakti Yoga e assim, pouco a pouco, você pode progredir. So bhakti yoga is important, but also need these yogas. Então Bhakti Yoga é muito importante, mas esses outros tipos de yogas eles também são necessários. But you give emphasis about holy name, chanting holy names. Mas você deve enfatizar, ou priorizar o cantar dos santos nomes. If you give intense to chanting holy names, then automatically heart will neat and clean. Então se você priorizar o cantar dos santos nomes, então seu coração ele será purificado. So Mahaprabhu told, Chetu Darpana Marjanam. Bolo. Chetu Darpana Marjanam. Bhava Mahadabagni Nirvapanam. Shreya Kaiva Chandrika Vitaranam. Vidya Vadhu Jivanam. Anandam Buddhi Vardhanam. Pratipadam Purnamrita Asadanam Sarva Atma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Good one. Every day, not one day, every day you also recite this verse, not one day. Então todos os dias, não só um dia, todos os dias vocês devem recitar esse mantra. And you may understand the meaning or not, no problem, because this is it. This is called the self-manifested mantra. This is manifested from the mouth of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, quer você saiba ou não o significado desse mantra, não há importância. Todos os dias você deve cantar esse mantra, porque esse mantra ele tem como é que fala? Ele é auto-manifesto, ele tem poder por si só, porque ele foi falado diretamente da boca do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. You know the meaning or don't know the meaning, no harm. Because mantra automatically give the potency, Shakti. Então, quer você saiba ou não o significado desse mantra, ele dará o fruto porque ele é auto-manifesto. If you know about what is called fire, or if you don't know about the fire, if you touch the fire, fire will be what? Burn. Because this is the nature, fire. Então, da mesma forma que o fogo, quer você saiba ou não que ele queima, quer que você saiba ou não se tem fogo ali ou não, se você botar a mão nele, você vai se queimar. Understand? Fire will say, hey, fire, why burn my hand? I don't know. Você não pode virar pro fogo e falar assim, nossa, fogo, você queimou minha mão, nem sabia que você estava aí, foi sem querer. Because our science also, every substance has own potency in there. Então a ciência ela explica como toda substância ela tem uma natureza intrínseca. This is true. You know the meaning or don't know meaning, but mantra automatically give the power. Então quer você saiba ou não, aquele mantra ele tem poder. Or if you know the meaning of the mantra, also good. Mas se você sabe o significado do mantra, muito bom. So I'm saying again, we should do. Setu darpanam marjanam bhava mahadavagni nirvapanam shreya kaiva chandrika vitaranam vidya vadhu jivanam anandam buddhi vardhanam pratipadam Purnamrita asadanam. Listening.
Purnamita Sadhanam, or Sarva Atma Snapanam. Sarva Tchau. Bet. Bat. Snapa. Sarvatma Snapanam. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Nam Sankirtan. Very good. Just a little to give the introduction. This our heart is, this is as like mirror, symbol of mirror. Okay? We are taking the mirror in our this. So this is our heart. So Cheto Darpano Marjanam. Cheto Darpan. Our, what is it called? Mirror of heart here. Cheto. This is to put in here. Okay, put your heart in here. Your hand. Okay. Just symbolic. Cheto Darpana Marjana. Marjana means clean. Because now heart completely contaminated with many kinds of dust, lust, anger, enviousness, stupidness, nonsense, rascal. So clean. How to clean? You can cloth. Clean. Soft cloth, you can clean. So what is that? Nam Sankirtan. Everything is over. Nam. So Cheto Darpano Marjanam. Then if you chant holy name, then Bhava Maha Davaganirvapanam. It will be free from the three folds of Maya. Adhatik, Adidaivik and Adibhautik. Slowly go away. So Cheto Darpana Marjanam Bhava Maha Davaganirvapanam. Extinguished everything. Shreya Kairva Chandrika. Look, the rays of moon coming, and then is night times lotus blossom. And the petal of lotus open. Then Shreya Kairva Chandrika Vitaranam Vidya Budhu Jivanam. All transcendental knowledge manifest in your heart. Vidya Budhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam. And so much the ocean of divine bliss and increase as like the waves of the ocean. Going this. Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam. Pratipadam means every steps of your chanting holy name. When every step of chanting holy name, what happened? Purnamrita Sadhanam. Asadhanam, you know. You lick very sweet liquid. As like honey. Honey, how we are tasting? With your tongue? Asadhanam. Very nice. Sarva Atma Sanapanam. Chanting holy names. You are driving in the ocean of divine love. As like big swan driving in the ocean and up and down, up and down. In the same way, transcendental world, in the divine love of Radha and Krishna, you will serve. And so my happiness. Sarva Atma Sanapanam. And you completely what? Serve with. Didi. And Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All glories to holy names. Sarvatma. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. All glories to Hari Nam. Jai Jai. Simple. Então, de forma simples, esse sloka está explicando que o nosso coração ele é assim como um espelho. E pelo cantar dos santos nomes, então a gente vai limpar esse espelho do nosso coração, porque esse espelho ele está sujo com diferentes sujeiras como a luxúria, a inveja, a raiva, tolices, diferentes más atividades que a gente faz. Então isso está contaminando o nosso coração e assim a gente vai limpar com um pano que é os santos nomes. Logo em seguida, Bhava Mahadarvagni Nirvapanam. Então, o que vai acontecer? Nós iremos nos livrar das três misérias de Maya, Adhyatmic, Adibhautic e Adidaivik. Então, a gente vai se livrar de todos os tipos de misérias dessa existência material por cantar os santos nomes. O lótus, então, esse lótus noturno, ele vai se desabrochar com os raios da lua. Videavadu Jivanam. Então, o que vai acontecer? Todo o conhecimento transcendental ele vai se manifestar no nosso coração. E o oceano de bem-aventurança ele vai
aumentar cada vez mais a cada passo. Então a gente vai saborear esse néctar, que é assim como o mel. E o nosso Sarva Atma Snapanam, então é como se fosse um cisne mergulhando nesse oceano dos passatempos divinos de Radha e Krishna. E assim, Param Vijayate Se Krishna Sankirtana. Então a gente, né, reverencia esse cantar dos santos nomes, que é capaz de fazer tudo isso. Bolo Vrindavan Bihari Lal ki. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Okay, thank you. Okay. We also should return back to our temple. There are also Arati, Sandha Arati, Gaur Arati. Maharaj aqui, já teve aqui, aqui. Yeah.